meu caro aluno, seja muito bem-vindo. Essa possivelmente é a nossa segunda aula de medievalismo. Eu deixei a primeira aula com a parte da Alta Idade Média, agora vamos abordar a Baixa Idade Média. Vamos direto ao ponto, né? Sem delongas, vamos trabalhar, garoto, porque o Enem já já é uma questão disso aqui, ó, para ele aparecer na sua porta aí, ó. Então vamos nos preparar ao máximo para que a gente possa fazer uma boa prova e entrar para onde tão sonhada universidade. Então vamos lá. A Baixa Idade Média, ela é um período que, que vai do século XI, né, até o século XV, né? Baixa Idade Média. O nome Baixa Idade Média é porque você tinha inicialmente a Alta Idade Média, que era o período de apogeu, né? Era o ápice das instituições e dos valores medievais. Agora, esses valores, durante a Baixa Idade Média, eles vão declinar, entrar em decadência. Vai ser uma decadência dos valores medievais. Por isso, Baixa Idade Média, né? Os principais tópicos da Baixa Idade Média que a gente vai ver são os seguintes. Primeiro, revigoramento comercial e urbano. Ainda não é o renascimento comercial e urbano que a gente tem. Esse é um revigoramento, é como se fosse uma prévia, né? Um momento de revigorar, né? Um princípio de ganhar força para algo maior. Revigorar. Segundo momento, a gente vai ver um evento importantíssimo durante a Baixa Idade Média, que são as cruzadas. Né? Essas expedições foram interessantíssimas para você compreender, até mesmo fazer um paralelo com os dias atuais. Né? Essas cruzadas são muito interessantes. E por fim, a gente vai fechar a nossa aula de medievalismo com o século XIV, né? Um século que não foi muito bom de viver, não, hein? Cheio de crise, cheio de situações negativas, né? É como se fosse o início de 2020, né? Com a pandemia, mas uma escala muito maior. Então vamos lá. O revigoramento comercial e urbano, meu querido. Vamos ver como que funcionou esse revigoramento, né? Durante o século XI, né, na verdade, a partir do século XI até o século XIII, a Europa viveu um momento de uma relativa paz. Né? Você não tem mais as incursões bárbaras, né? Você não tem todos aqueles conflitos entre povos bárbaros, mas né, você tem um processo de um começo de estabilizaçãozinha. Né? Claro que é muito, muito pequeno, mas você tem essa relativa paz na Europa Ocidental. Essa paz, né, na Europa Ocidental, ela possibilitou condições, né, para um revigoramento das cidades do comércio. Lembrando que cidades e comércio, eu não posso dizer que eles cessaram por completo na Idade Média. Eu posso dizer que, predominantemente, o comércio foi sendo extinto, as cidades foram ficando cada vez mais monótonas. Né? Mas agora, não posso dizer que elas acabaram, mas agora eu posso sim dizer que elas estão voltando a revigorar. Esse comércio está começando a crescer novamente, as cidades estão começando a encher de moradores, está nascendo mais gente na Europa, né? Então é isso que eu vou mostrar com vocês para esses tópicos agora do que aconteceram nesse período, né? A partir do século XI, né? Do século XI até o século XIII, mais ou menos. Houve um crescimento das cidades, do comércio, de fato, foi o que eu acabei de dizer. Rotas comerciais e feiras, né, se espalharam pela Europa, né? Muitas rotas comerciais começaram a surgir, né? As antigas foram sendo revividas, né? E também feiras por toda a Europa começaram a acontecer, né? Se disseminar algumas feiras pela Europa, né? Feiras tradicionais que acontecem e tem algumas que acontecem até hoje. Olha pra você ver o tanto que a tradição é forte, né? É, novas classes surgiram, né? Olha você vê, isso é importante, né? As cidades na Idade Média, os pequenos povoados que existiam dentro das terras de um senhor feudal, eram chamadas de burgos. Burgos era o nome dado a esses povoados. Esses povoados tinham que pagar uma determinada quantidade de impostos ao dono, ao nobre feudal daquelas terras, e esses povoados começaram a crescer. Né? Daí surge uma nova classe social, que é quem mora nos burgos. Né? Eram homens livres e quem morava nos burgos era chamado de burgueses. Né? Surge a classe da
burguesia, essa classe que é hoje ainda, até hoje, muito falada a partir de então, desde seu surgimento até os dias atuais, ela é uma classe que está aí sempre, né, nos holofotes, né, das manchetes, né? A burguesia surge aí dos burgos e começa a se desenvolver. Além disso, houve nesse período, durante esse revigoramento, um desenvolvimento agrícola, né? Ou seja, as técnicas agrícolas foram sendo apuradas, desenvolvidas, e assim os alimentos foram, a produção alimentícia começou a aumentar na Europa. Se há um aumento de produção alimentícia, está tendo mais comida, necessariamente, ó, pra você ver, revigoramento comercial, ó, sobra excedente, você começa a vender, você começa a ter que vender, né? Ter que se desfazer desse excedente que você não vai usar, você começa a trocar, você começa a usar a moeda novamente, o monetarismo começa a voltar aos poucos, né? E é nesse sentido que também com mais comida, a população começa a crescer, né? Isso é lógico, né? Se você deixa uma população de qualquer espécie ali a mercê sem alimento, né, ou com quantidade limitada de alimento, aquela população não vai crescer. Porque começou a ultrapassar, gera fome e a própria natureza corrige, né, aquele crescimento populacional. Agora, quando tem muitos alimentos, tem alimentos de sobra, a população começa a crescer, começa a se expandir. E com essa expansão, né, sem perspectiva, nos feudos, né, muitos servos agora que eram uma mão de obra excedente, que não era necessário nos feudos, começaram a se revoltar e fugir para as cidades. Né? Começaram a haver fugas de servos para as cidades. Né? E esse é o revigoramento comercial e urbano que começou a existir na Europa a partir do século XI. Né? A partir do século XI começou a existir esse set de fatores, né, que possibilita a gente chamar esse período de um revigoramento comercial e urbano. Então vamos seguir adiante para a gente ver como que vai ser esse desfecho da nossa alta Idade Média. Vamos falar agora das cruzadas. Qual o objetivo dessas expedições, né? Por que será que elas aconteceram? Vamos dar uma visão geral e o que elas foram, né? As cruzadas foram expedições militares cristãs surgidas no século XI na Europa, né? Século XI, né? Ali por volta do ano 1095, o Papa Urbano II realiza o que a gente chama de Concílio de Clermont, que ele convoca, né, a população europeia, né, para retornar à Terra Santa. Né? Então quer dizer que são expedições cujo principal objetivo era expulsar os muçulmanos da Terra Santa. O que é Terra Santa? A Terra Santa é aquela região ali próxima aos redores de Jerusalém, né, a cidade de Jerusalém, onde Cristo nasceu, viveu a maior parte da sua vida e também morreu, né? É por isso que chama Terra Santa. Ela é uma região que é cultuada pelas três grandes regiões principais, né? Pelo judaísmo, pelo cristianismo e pelo islamismo, né? Essa região é santa para todas essas religiões. Então, o principal objetivo das cruzadas são expulsar esses muçulmanos da Terra Santa, que eles tinham o domínio daquela região nesta época. Então, o Papa Urbano II faz essa convocação dos povos europeus. Quais eram os principais interesses? O interesse religioso não era o único, havia outros. Primeiro, a nobreza. Aqui, ó. A nobreza, ó, busca terras e domínios, né? A Europa já está um pouco saturada, né? Agora a nobreza quer mais terras e mais domínios. Você tem aquela nova classe que surgiu, ó, a burguesia. O que a burguesia quer? A burguesia está atrás de novos negócios com o Oriente, né? Quer mais negócios com o Oriente. O que mais que você tem como interesse das cruzadas? Você tem o crescimento populacional que a gente já citou na Europa, né? Tem muita gente sem ter perspectiva no velho continente, né? No mundo europeu. Muita gente sem ter o que fazer, muita gente a par, né? A míngua, né? Então eles vão tentar, muitos aventureiros vão tentar uma vida nova nessas cruzadas, ver se eles conseguissem alguma coisa. Até mesmo porque nas cruzadas, o território, né, o território islâmico que era dominado, muitas vezes era saqueado, né? Lógico, né? Os vencedores de cada batalha, porque as cruzadas foram a sede de conflitos, né? Eles saqueavam, né, os perdedores, né? Esses povos iam em busca desses saques também, né? É a luta contra os muçulmanos, que eram chamados pelos católicos de infiéis, né? Essa luta contra os infiéis, né?
Então as cruzadas foram isso, né? Foram um período de uma série, né, dessas incursões, né? Você teve até a cruzada das crianças, né, que foram apenas crianças. Olha você vê que covardia, colocar um monte de meninos, de crianças, para lutarem com islâmicos, com muçulmanos, que foram dizimados, né? De forma geral, né? Não houve o sucesso esperado pela igreja católica da época, né? Não houve a retomada da Terra Santa pelo para domínio papal, né? Não aconteceu, né? Foi uma série de conflitos e no fim das contas é, os cristãos não conseguiram de fato dominar aquela região. Mas muitos resultados se observaram, muitos resultados interessantíssimos de se pensar. Primeiro, olha para você ver, reabertura do mar Mediterrâneo, né? As navegação europeia, por muito tempo o mar Mediterrâneo ficou travado exatamente por povos árabes, né? Por povos do Oriente. Eles travaram aquelas rotas comerciais ali e ficaram praticamente o quê? Não navegáveis, né? Áreas não navegáveis, né? E outra coisa, que é justamente consequência dessa abertura do mar Mediterrâneo, a intensificação do comércio entre Europa e Oriente. Né? As relações comerciais entre os europeus e o pessoal do Oriente vão começar a se intensificar, vão ficar cada vez mais fortes. Né? Maior contato cultural, né? Entre os europeus e os povos do Oriente. Nessas trocas culturais com os povos do Oriente vão acontecer também crescimento das cidades italianas, né? Por que as cidades italianas crescem? Porque elas estão ali, ó, à beira do mar Mediterrâneo. Elas conseguem, então, enriquecer muito. A partir de agora, elas vão enriquecer muito, mas muito mesmo com esse comércio com o Oriente, né? É justamente aquela questão de você buscar especiarias no mundo oriental e trazer para serem vendidos a peso de ouro na Europa. Né? Essas incursões estão ficando cada vez mais comuns e as cidades italianas, como Gênova, vão enriquecer muito. Desenvolvimento da burguesia, a classe que mais beneficia, vamos dizer assim, com esse período cruzadista, pode-se dizer que foi a própria burguesia, né? Com essas aberturas comerciais, porque a classe burguesa é uma classe que está ligada ao comércio, com a atividade comercial, né? Com essa atividade mercantil, né? Essa troca comercial, né? Eles estão ligados a isso e eles vão enriquecer muito. Então, sobre cruzadas, o que eu tenho a dizer a vocês é exatamente isso. Agora, vamos ao próximo tópico. Enfim, chegamos ao sonhado século XIV. Um sonhado, na verdade, não, né? Ao pesadelo do século XIV. Por quê? Até então, entre os séculos XI e o século XIII, né, a Europa viveu um período de relativa progresso, né, um progresso relativo, um crescimento relativo. Né? Mas chega o século XIV e acaba com tudo. Né? Ele vem marcado por profundas retrações. E essas retrações foram ocasionadas por diversos fatores. Né? Eu citei três grandes fatores, que são os principais, que são os mais citados, que é exatamente fome, que é peste, doenças, né? E também as guerras, né? Série de conflitos aconteceram na Europa nesse período. Primeiro, vamos tratar, no primeiro momento, da Grande Fome. O que foi a Grande Fome? A Grande Fome foi justamente a Europa, eu já tinha noticiado a vocês um período de prosperidade, né, que ela viveu. Aí vem sucessivas mudanças climáticas, alterações climáticas no mundo europeu, que desencadeiam nessas sucessões climáticas, desencadeiam uma perda enorme, né, para a agricultura, né, na agricultura, né. Lavouras inteiras foram perdidas nessa época, né, e isso essa perda drástica, né, da produção alimentícia, né, um contexto em que há uma pressão demográfica muito grande, como eu já citei para vocês, que houve um crescimento da população europeia. Agora, começa a passar fome. A população começa a passar fome. E qual é a consequência direta dessa fome? O servo não quer passar fome. Imagina, se a situação de trabalhar o dia inteiro e ainda passar fome, e o senhor feudal bancar luxos de outros, de nobres, bancar luxo de clero, né? Bancar o luxo do senhor feudal e você passando fome, cara. Ele não quer essa situação. Então é a partir de agora que revoltas, é, revoltas de servos, essa revolta de serviços, começam a ficar mais intensas e mais recorrentes. Né? Esse quadro de fome generalizado, né, que eu já citei, né, enfraquece as defesas do organismo também, ou seja, sua imunidade, né, ela cai,
Uma vez que essa imunidade cai, você fica suscetível a contrair uma série de doenças, de enfermidades, né? Ou seja, uma pessoa que está em um quadro de subnutrição, agora eu estou pegando alguns termos da biologia emprestada, a pessoa que apresenta um quadro de subnutrição, querendo ou não, ela está muito suscetível a outras enfermidades, né? A enfermidades, vamos dizer assim, oportunistas a atacarem, né? E é justamente o elo de ligação que eu faço com o segundo fator, que é exatamente o fator das doenças, né? Das pestes, né? E a principal peste que atinge a Europa nesse período é a peste negra. Estima-se que, como os navios que vinham do Oriente trouxeram essa estima-se que foram os navios que vieram do Oriente que trouxeram os ratos, né, com as pulgas infectadas com essa infecção bacteriana, né? Porque a peste negra, ou também chamada de peste bubônica, ela é uma peste, uma infecção bacteriana causada por uma bactéria que parasita a pulga do rato. Então, estima-se nas rotas da seda, né, muitos dos navios trouxeram ratos, né? Imagina a condição, era muito precária, né? Com certeza, eu não sei se você tem essa ideia, mas a vida naquela época era muito precária. Então, quer dizer que o rato estava ali em quase todo lugar na Europa, né? Pensa nas cidades europeias, né, da Idade Média, né? Você está falando do século XIV. As cidades eram, assim, esgoto a céu aberto, era um caos, né? Cheio de más habitações, né? Era tudo caótico, né? Um ambiente propício para ratos. E é justamente nesse ambiente, né, como os historiadores atribuem, né, a vinda dessa peste nos navios mercantes do Oriente, instante ela chegou nas cidades italianas e se alastraram para toda a Europa. Viraram uma epidemia assim gigante, né? E foram matando e matando e matando, e como não tinha solução, as pessoas começaram a morrer assim, ó, aos montes, aos montes. Você vê quadros desse período da peste na Europa, a cidade inteira, né, carregando em carroças, né, enterrando em valas, né, a população morta, né? São situações deprimentes, né, de se ver, né? São imagens muito fortes, chocantes que a Europa estava passando, né? Para vocês terem uma ideia, cerca de um terço, olha para você ver, olha para vocês terem uma ideia, cerca de um terço da população europeia, né? Um terço, né? Sua população foi o quê? Morreu por causa da peste negra. Olha para você ver o tanto que essa peste foi prejudicial para a população europeia. Foi catastrófica, né? As dimensões desse baque para o mundo europeu foram gigantes, né? Mas também no século XIV a gente vai para o terceiro fator, né? O terceiro fator que a gente vai citar agora, e é o fator das guerras, né? E a principal guerra nesse período que você tem é a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos entre a França, né, e a Inglaterra, né, a famosíssima Guerra dos 100 Anos, foi de 1337 até 1453. Aí você vai perguntar, poxa, meu professor é burro mesmo, hein? Rapaz, o cara não consegue fazer uma conta. Se a Guerra dos 100 Anos ela começou em 1337, eu não deveria terminar em 1437? Deveria, aluno, mas as coisas nem sempre acontecem como a gente planeja, né? A vida é uma caixinha de surpresas, meu caro. Então, essa Guerra dos 100 Anos, ela recebeu essa nomenclatura, mas ela durou realmente mais de 100 anos. Não é seu professor que é maluco, não é seu professor que não sabe fazer conta. De fato, a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra durou mais de 100 anos. Qual o motivo dessa guerra? Primeiro, esse conflito foi travado como primeiro motivo a sucessão do trono francês. Né? Os ingleses reivindicaram o trono francês, né? Reivindicaram, né, o trono francês e os franceses não aceitaram. Né? Outro fator também, o domínio de regiões, né, muito ricas, né, comercialmente, como a região de Flandres. Né? A região de Flandres é uma região que havia muitas feiras, uma região que era muito estratégica, né, para um momento em que havia um comércio voltando a ser forte, né, um comércio que voltava a se sobressair. Né? Então a região de Flandres foi um dos motivos também da Guerra de 100 Anos. No fim das contas, como resultado dessa guerra, os franceses saíram vitoriosos, né? Houve a vitória do lado francês, né? Esse conflito foi de fundamental importância para a centralização e para a
Formação do Estado francês. Olha para você ver, no fim da Idade Média, os estados franceses, os povos francos ali, né, começam a se unificar diante dessa necessidade da guerra, né, da centralização política como estratégia de guerra. Eles começam a centralizar e veem que não é uma ideia para uma gestão de um Estado maior. E aí começa a surgir a base do Estado francês. Assim como eu disse para vocês, meus caros alunos, que aquela guerra da reconquista que eu citei lá, quando eu falei do islamismo, né, do mundo árabe, né, dos islâmicos, a guerra da reconquista foi de fundamental importância para a formação dos estados ibéricos, Portugal e Espanha. Novamente, outra guerra, que é a Guerra dos 100 Anos, vai ser de fundamental importância para a formação do Estado francês. Então, esse, meus caros, foi o século XIV, o que eu gosto de chamar de século das crises, porque muitas crises, muitos baques para o mundo europeu. Aqui eu trouxe algumas imagens para representar, né, as calamidades desse período. Né? Olha para você ver, uma revolta, né, de camponeses contra nobres, né, que se tornou muito comum durante o período de grande fome que eles sofreram. Né? Olha para você ver, olha lá, ó, os camponeses estão, os servos ali estão batendo e estão putos mesmo da vida, né? Eles estão tão bem não, estão batendo, estão passando fome, cara. Normal, uma fome, ela é uma situação de fome, ela gera desequilíbrio em qualquer lugar, né? Gera caos, né? Mais pra frente, outra imagem interessante, olha pra você ver essa imagem que é a imagem da peste. Olha pra você ver o tanto que a peste é cruel, né? Olha pra você ver o rosto da pessoa, né? E olha a quantidade de pessoa morta lá atrás, gente. Não é brincadeira não, a peste matou 1/3 da população europeia. Pensa o seguinte, né? A cada 3 pessoas, 2 morreram. Opa! A cada 3 pessoas, 2 morreram, cara. Então, a peste ela gerou todo esse transtorno para o povo europeu. E por fim, eu quero lhes mostrar agora uma representação da Guerra dos 100 Anos, né? O conflito entre os franceses e os ingleses pelo trono francês, pelo controle da região de Flandres. Né? Terminado esse período, agora eu acho que essas são as considerações finais. E como considerações finais, eu trouxe para vocês algumas coisas interessantes. Primeiro momento, o que a gente tem aqui? A gente tem filmes, séries e documentários. Eu separei essa sessão, meu caro, para você, para servir para vocês, né, estudantes, né, que gostaram da matéria, que gostaram do conteúdo, não querem ficar vidrados no estudo o tempo todo, a hora que tiverem um momento de lazer, né? Tá aí, né? O que é isso aí? Separei filmes para vocês se divertirem e aprenderem ao mesmo tempo, né? Olha para você ver, isso é estratégia, isso é inteligência, é você julgar o tempo ao seu favor. Opa, eu quero descansar, mas eu posso descansar aprendendo, quem me impede de fazer isso? E o professor Valadares está comigo nessa. É claro que eu estou com você, aluno. Você sempre que precisar, tamo junto. E aqui eu separei alguns filmes, como O Nome da Rosa, um filme excelente, muito bom mesmo. O Incrível Exército de Branca Leone, também muito bom, filme excelente. A Cruzada, não vou nem dizer do que o filme se trata, mas vocês já devem saber. Coração Valente, filme bom também. Joana d'Arc, né? A Joana d'Arc foi uma das peças fundamentais durante a Guerra dos 100 Anos, né? Um dos grandes protagonistas desse período, né? Joana d'Arc virou símbolo, né? Da luta, né? Francesa, né? O Sétimo Selo, também um bom filme. E aqui, uma recomendação especial, que justamente eu já citei para vocês, é uma recomendação que eu sou até suspeito para falar dela, né? Essa série aqui, ó. Série Vikings, uma série excelente, né? Particularmente eu adoro essa série. E ela traz um aspecto muito interessante, porque ela mostra muitas incursões de vikings, né? Claro que não é totalmente fidedigna, eu já comentei isso com vocês anteriormente, mas é uma série que eu acho que dá para você ter uma visão interessante, né? As relações entre povos distintos, né? Como que funcionavam essas incursões, né? A questão do misticismo, né? O contrato entre religiões diferentes, né? Entre o catolicismo e as crenças pagãs, como que isso foi? Foi harmônico, não foi? Vou dar spoiler, vou deixar para vocês descobrirem, né? E assim nós estamos chegando ao fim, né, meus caros? Aqui
Eu separei uma bibliografia dos principais sites que eu utilizei para construir esta aula para vocês, esse material interessantíssimo, né? Busquei resumir ao máximo o conteúdo que eu pude, né? Que é um conteúdo extenso. A gente viu praticamente 1000 anos, né, de história, né, nessa aula de hoje, nessas duas aulas, né? A gente viu 1000 anos de história. Eu resumi ao máximo, tá? A bibliografia, tá aí o nosso querido Harry Potter dizendo até mais, amigo, e é isso, né? Por fim, meu caro aluno que ficou comigo esse tempo todo, aguentou algumas piadinhas não tão engraçadas minhas. Sei que isso é duro, isso não é fácil, já é um vencedor por ter me aguentado esse tempo todo. E espero que você estude, aproveite esse material que eu estou disponibilizando para vocês e persista, né? Que uma hora vai, né? Uma hora vai. Querendo ou não, tudo no seu tempo, mas com consciência a gente vai estudar e vai fazer uma boa prova, com certeza, né? Vamos fazer a nossa parte, que de resto vai dar tudo certo. Um abraço e espero vê-los numa próxima aula. Tchau, tchau!